vai ser freestyle. Isso. Mas como a gente fala, né? Como eu parto do princípio, né? Nós somos aprendizes. E no NEP, a gente não pode ter vergonha de falar, a gente não pode ter vergonha do aprendizado, né? Nós somos todos aprendizes. Então, bora lá, né? Ninguém é melhor que ninguém aqui. Então, todos nós tendo dois para estudar sobre Jesus, para abrir um livro e ler e discutir, não há problema nenhum, né? Eu abri primeiro aqui a Bíblia do Caminho. Deixa eu ver, para a gente fazer uma leitura só para harmonizar. Caminhos da Fé, Cornélio Pires, de 1 a 25. Deixa eu ver. Márcia, fala um número para mim de 1 a 25. A Márcia acho que estava comendo. Oi. Oi, Márcia, você já terminou de 1 a 25? 8. 8, desapego. Deixa eu... É curtinho, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Aqui. Estão vendo? Sim. Desapego. Feliz a alma na terra, que pode dizer aos seus: irmãos, amo a todos vós. Entretanto, sou de Deus. Bênção da prece. Se trazes grave problema, que a palavra não traduz, busca a prece no silêncio e entrega o caso a Jesus. Olha que bonito. Cornélio Pires. Então, que a gente sempre lembre, né? Que nós somos de Deus, que Ele e Jesus ama a todos nós. E quando a gente tiver algum problema, que a gente não esqueça de entregar a Jesus. Buscar o silêncio, buscar em prece. Que Jesus sempre nos auxilia. Se não tiver solução, Ele nos auxilia a tornar a cruz mais leve, né? Então, vamos iniciar mais um estudo do NEP Bartolomeu. Hoje com Carta de Pedro, né? Primeira carta. Hoje é o capítulo 1, versículo 15. Eu estou aqui com o NEP Search aberto. Estou na Bíblia de Jerusalém. Alguém está com alguma Bíblia em aberto aí? Está com alguma Bíblia? Eu estou com a Ave Maria. Tá. Eu estou com... Você está com qual, Márcia? Ou você não? Eu estou com a do João Ferreira. E o Simar. Então, e o Simar? E o Simar, Clarinha, leia. E o Simar, depois eu leio a minha aqui, que eu estou com a NEP Search. Ok. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito. E o Simar, minha querida? Tá, Bíblia do João Ferreira. É só o 15, né? Isso. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. A de Jerusalém está assim. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tomai-vos também, vós santos, em todo o vosso comportamento. Eu vou ler também a Bíblia literal do texto tradicional.
que é aquela que está bem próximo ao do Codex Sinaiticus. Mas, conforme aquele Deus vos havendo chamado é santo, também vós mesmos santos, em toda a vossa conversação e maneira de viver, sede vós. O que eu vejo nesse trecho? Ele está querendo dizer que a palavra santo, ela vem ádios no grego. E ele está querendo dizer, ele vem nos versículos anteriores, né? Deixa eu ver aqui no NepSearch. Ele vem falando para ser obediente, no versículo anterior, né? Para ser obediente, para ser sóbrio, ele vem falando como que devia ser, né? Aí ele termina falando em se manter santo. A expressão de ser santo, né? E o que é ser santo, né? Ser santo é uma coisa, seja santo como eu sou santo. Não é o santificado na palavra de ser, o que eu entendo, né? Trazendo pelo espírito da letra, né? Ser certo, ser correto, ser reto, né? Como ele estava sendo. Seja santo como eu sou santo. Seja correto como eu sou correto. Seja obediente como eu sou obediente. Seja prudente, seja amor, seja fiel, como eu sou, né? E para ter Deus como padrão, né? Então, inicialmente eu pensei nisso, para ser santo como ele é santo, né? Nessa questão de ser reto, de ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa como ele é. Como ele estava mostrando como que deveria ser uma pessoa obediente, uma pessoa que queria herdar a herança de Deus. Então, ele vem mostrando o caminho. E aí, por fim, ele vem falando que deveria ser santo como ele é santo, né? E os santos, naquela época, eu lembro de ter estudado isso há um tempo atrás, não eram somente os santos que a gente trata hoje na Igreja Católica, né? Antigamente, os santos eram todas as pessoas que trabalhavam também nas igrejas. Então, são pessoas que poderiam ser os padres, poderiam ser as pessoas que... Deixa eu ver. Todos os que estavam envolvidos na construção da igreja, né? Então, e depois que os santos começaram a ser os
os que eram os que faziam milagres, né? Então, inicialmente, então até tem os santos com letra maiúscula e os santos com letras minúsculas, né? Então, deixa eu ver aqui que se está com letra maiúscula. Aqui eu não reparei se está com letra maiúscula ou minúscula. O santo com letra minúscula é esses santos que trabalhavam nas igrejas, né? Inicialmente, depois que eram que operavam milagre em nome do Senhor, né? Em nome de Jesus, em nome de Deus. Então, eu vejo inicialmente por esse lado. Alguém, um filho obediente, né? Para ser como ele. Alguém tem alguma outra, inicialmente alguma outra visão sobre o que trouxe esse santificado, seja santo? Ai, quando eu li esse versículo, caiu como um recado das minhas orações nessas últimas semanas, principalmente nessa última semana, que eu passei por muitas mudanças de trabalho e até de cidade. Estava muito inquieta. E esse versículo veio realmente como um recado de Deus para mim assim, filha, você tem que fazer tudo voltado para a sua santidade, assim como Jesus foi. E essa é a mensagem de hoje que você leu também, Silvia, também reforçou isso para mim, de eu amo todo mundo, mas eu sou de Deus. Então, se eu sou de Deus, eu preciso dedicar todas as minhas ações a essa santidade. E essa santidade eu não vejo como alguém que opera milagres. E lendo a história dos santos eleitos da Igreja Católica, o que a maioria, não vou dizer todos, né, porque eu não conheço todos, mas de todos que eu conheço, todos eles pedem que a nossa santidade se dê através de, primeiramente, o amor por completo de todo o coração, de toda a minha alma, de toda a minha mente, de toda a minha força a Deus. E amar os irmãos, né? Através de caridade, humildade, de doação, de paciência. A gente tem que ter muita paciência com nossos irmãos. E eu gosto muito de Santa Teresinha, porque ela nos puxa assim, a refletir que caridade não precisa ser coisas grandiosas, né? Mas desde uma prece a um irmão que está necessitando, de um abraço, até mesmo um olhar, né? Com atenção para alguém que está necessitando, tudo isso nos leva a essa santidade, né? É basicamente isso que eu comecei a pensar. Mais alguém que queira contribuir? Quando eu li o versículo, eu achei esse santo já naquela forma de ser correto, de ser justo, desse senso mesmo de honestidade, de justiça, de verdade, principalmente. E quando você falou no S maiúsculo, exatamente, aqui na Bíblia do João, está exatamente os dois S, as duas vezes que está escrito santo minúsculo. Então, eu entendo que é nessa condição de valores mesmo, valores morais. Então, tem os valores daquele que nos ensinou, que é Jesus Cristo, né? Tente fazer o que ele fez, seja santo como ele foi, nesse sentido de evolução moral, de perfeição. Eu entendo esse santo por aí.
Márcia, minha querida. Eu ia completar até o que a Clara estava falando. Esse santo também, quando fala além da obediência ao que ser colocado como justo para Deus e para a humanidade, né? O amor acima de tudo, também estar livre da ignorância, estar aberto à simplicidade divina, onde o amor ele prevalece em todo o caminho pela vida do homem santo, né? do ser humano que quer seguir o caminho, a imagem e semelhança de Deus, né? Onde também essa ignorância, ele se liberta dessa ignorância através da sensibilidade a todas as coisas, à criação de Deus, ao amor, à caridade, enfim. Então, quando o homem se liberta dessa ignorância, ele, é claro, obviamente, está ligado ao conhecimento. Então, eu vejo, completando sobre o que a Clara falou, eu vejo muito em relação à santidade, e de uma forma muito simples, é São Francisco, onde ele tenta retomar junto à igreja a simplicidade de Jesus. Então, ele faz um caminho onde ele pega tudo o que ele acredita, todo o conhecimento, ele deixou de ser ignorante e vai fazer um trabalho muito paralelo ao que Jesus fazia. Estar com os mais simples, estar com os necessitados, estar com aqueles que precisavam realmente de serem amados, né? Então, o ser santo vai muito além de um milagre, né? Vai muito além de um conjunto de coisas que fazem desse homem ser santo. E a fé, eu acho que realiza essa santidade, onde você se coloca, né, toda a sua... Você renega aquilo, um ideal que você pensa para a sua vida, sabendo que não é só o seu ideal daquilo que você deseja, mas também pelo ideal do Pai maior, né? Então, eu vejo assim a santidade do ser humano, né? Perfeito, Elcimar. Fátima, minha querida. Então, eu acho assim que essa concepção de santo também, como é santo, né, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, eu concordo com a Márcia que ser santo abrange várias áreas, né, da nossa vida, eu acho que seria isso, mas o que eu senti é aquele ânimo, sabe, abrindo possibilidades, confirmando que eu posso ser um dia santa, ou santo, tanto faz, né? Posso ser um ser santo. Então, eu acho que ouvir isso naquela época, e agora também, se a gente abrir os nossos corações para, né, é um estímulo. Eu não estou condenada a ser sempre uma errante, né? Eu estou condenada a ser santa. Um dia eu serei. E isso é um incentivo muito grande, né, para a nossa mudança, para a nossa reforma, porque ele abriu possibilidades, ele
tudo que ele ensinou, mas assim, quando ele fala exatamente para a gente ser santo, ele está falando assim, ó, você pode ser também, que nem eu sou, né? Então, eu acho isso muito, muito incentivador, assim, muito inspirador, né? Eu acho. Alô? Isso, Fátima. Ficou um silêncio mortal, que eu falei, gente, eu acho que Não, eu ninguém. estou ouvindo, é que a gente está com os Não, microfones eu, desligados. Pode continuar, minha querida. eu acho interessante também que eu fui fazer a leitura no meu trabalho pela manhã, incentivei as pessoas que antes de começar o trabalho, a gente fizesse uma leitura, e aí ninguém nunca tem texto. A ideia era cada um levar um texto, ou algumas pessoas pelo menos, ninguém nunca tem. E eu tenho diversos, né, que chegam para mim diariamente, de Emmanuel, e não tem como, né? O queridinho da gente é o Emmanuel mesmo, e a gente vai sempre nele, porque os textos são maravilhosos. E eu acho muito fácil de entendimento, pelo menos eu tenho facilidade de explicar Emmanuel ali naquele texto. Aí tá bom, aí eu sempre lendo Emmanuel, e pessoas de diversas religiões, e muitos evangélicos também. Tinha uma que participava, o marido dela é até pastor de igreja. Um dia ela deu um chilique quando eu terminei de ler, e se alterou e aumentou a voz e começou a falar que era impossível cumprir aquilo que está escrito aí, isso é uma utopia e tal. E começou a falar, e eu, lógico, na hora entendi o que estava acontecendo, que o que está acontecendo é muito além do que só o que as pessoas conseguem enxergar ali na sala, né? E aí eu fiquei bem quietinha. E depois que ela esperneou bastante, eu falei assim, mas o que está escrito aqui é o que está escrito na Bíblia. Só falei isso, né? Porque aí eu falei, só que está mais explicado, mas a Bíblia, quem estuda a Bíblia sabe que é o que está escrito aqui é o que a Bíblia pede que a gente faça, seguir Jesus, né? Então, assim, aí ela, né, não teve mais como me contestar, porque tudo para ela é a Bíblia, né? Então, e aí esse texto me fez lembrar também uma outra questão, que aí eu entrei em contradição com a minha fala para essa colega de trabalho, que como eu assumi algumas funções lá na casa, né, na FABEM, e aí às vezes a minha filha de 22 aninhos fala assim, mas mãe, olha só, você precisa pensar um pouco diferente, porque agora você está assumindo a função tal, não sei o que, tal. Ela falou isso uma vez, ela falou duas. Na terceira, adivinha o que eu fiz? Falei, olha só, Amanda, pelo amor de Deus, hein, para. Sou perfeita, não. Aí eu fiz justamente o que a minha colega lá fez, né? Aí, tipo assim, né? Não vem, não, que ó, não sou perfeita, não sei nem para que me colocaram nesse carro, porque eu não estou longe de ser perfeita. E aí ela foi e falou assim, mãe, aí, gente, 22 aninhos. Você lembra aquele dia que você contou para mim que lá no seu serviço, que ela achava o máximo, né? Eu ter conseguido levar a oração para dentro daquela sala. Mas quando você leu Emmanuel e aquela sua colega, né, ficou nervosa lá, dizendo que era uma utopia, seguir as coisas ali, e você disse que estava na Bíblia, que a gente tem que tentar seguir, né? Tal. Então, é isso que eu estou tentando falar para você, ué. Todo mundo sabe que você não é perfeita, mas você precisa se esforçar. Eu falei, é o momento que a gente tem vontade de cavar um buraco, enfiar a cabeça dentro, porque a filha da gente está dando uma lição sem ter para onde fugir, né? Mas é isso. Eu acho que, mas antes de tudo, eu acho que é abrir portas para a gente no sentido assim de incentivo mesmo, né? Oh, você pode ser perfeito, né? Então seja perfeito, seja santo. É isso. Muito bom. Eu acho que a gente, só complementando o que a Fátima falou, a gente tem que levar em consideração esse convite diário de ser santo, mas a gente também tem que ter paciência com a gente mesmo, de entender que é um Também acho, processo, claro. Que bom que você veio falar isso.
É um processo lento, devagar, não é à toa que a gente está aqui nesse mundo de provas e expiações. A gente sabe que a espiritualidade entende que a gente é imperfeito e a gente aprende devagar. Eles não estão pedindo pressa, eles estão pedindo para a gente tentar. E eu acho isso mesmo, claro, que assim, já acho que um grande passo quando a gente sabe que a gente pisou na bola, né? Porque eu acho que tempos atrás a gente não sabia nem se a gente tinha pisado na bola ou não. Então, agora a gente já dói a consciência, a gente já fica assim, ai meu Deus, eu tinha que ter me comportado diferente, a gente já se cobra até o pensamento. Ai, eu preciso pensar diferente, não posso pensar assim, né? Então, às vezes as pessoas não estão nem vendo nossos pensamentos, mas a gente pensa, né? Então, às vezes a gente está pessimista, às vezes a gente está irritado. Ninguém assim está percebendo. Você consegue controlar para as pessoas isso, mas eu já me cobro até a minha postura interna, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que tem que ter essa paciência com a gente mesmo, porque não vai ser né, assim, não vai ser de um salto, né? Total, assim, né? E eu acho até que Paulo, ele deu um grande salto, mas eu acho que estava dentro das possibilidades dele mesmo. E eu acho que depois ele veio muitas outras encarnações para digerir melhor aquilo que ele pegou de supetão ali, sabe? Porque depois ele teve que colocar em prática, e ele teve que colocar em prática vivendo com pessoas, né? Assim, constantemente, né? Então eu acho que esse é o grande desafio, viver no meio das pessoas dentro de casa, no trabalho, né? E, e eu me isolar num mosteiro, numa coisa e ficar estudando o evangelho, aí sim, eu acho bem tranquilo isso aí, sabe? Né? Num mosteiro onde todo mundo está lá em silêncio, né? A gente sabe que não é assim, né, gente? Geralmente tem problema lá também, mas na grande maioria, né, assim, aqueles recantos, aquelas coisas, aí é fácil, né? Agora, dentro do lar, no local de trabalho, meu Deus do céu, na fila de um banco, na fila de uma repartição, e aí por aí vai, né? Quando você está dentro de um pronto-socorro querendo ser atendido, ou que atenda um parente seu e não consegue ser chamado, então, né? Aí a gente tem que mostrar realmente se a gente está com Jesus, né? E aí o bicho pega. Então, mas tem que ter paciência mesmo, claro, também acho isso. Como disse a Fátima aí, nós estamos fadados à perfeição. Nós não temos outro caminho a seguir, não. Então, ser santo, no sentido da perfeição, é o nosso destino. Agora, quando isso vai acontecer, aí já é outra conversa. Mas nós estamos fadados à perfeição. Eu acho que é isso que Pedro quis exortar aquelas pessoas que leriam a carta dele. Olha, não desanima, não deixa de cumprir o que você aprendeu, o que o Mestre Jesus ensinou, o legado dele, porque nós estamos fadados a ser como ele. Essa é a ideia e não existe outra. Então, é rumo à perfeição mesmo. Lentamente, mas insistentemente, né? Sempre. Bom, são vários pontos, né? Primeiro, caminhando à perfeição, né? Maria Gabriela, desculpa, pode falar, minha querida. Boa noite. Não, é bem rapidinho, só para fazer um link com o que a Ilcimar acabou de falar, e eu acho que todas vocês colocaram sobre essa questão da perfeição. Estava pesquisando aqui no NetSearch, aí é bem interessante que aparece assim, as passagens cruzadas da Bíblia, e apareceu justamente Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos,
como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E aí também me lembrei, fiz o link com a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem? Jesus. Ou vede Jesus, não é? Então, eu acredito, como a Wilson acabou de colocar, que Pedro quis realmente nos passar esse recado, né? Da santidade nesse sentido, de chegar a essa santidade no sentido da perfeição. E reforço que o que todo mundo já colocou, que é um caminho muitas vezes pedregoso, porque nós mesmos colocamos as pedras aí no nosso caminho, mas que um dia todos nós chegaremos lá, né? Deus está nos aguardando, acho que ansiosamente, para que a gente comece a acertar, a endireitar nossos passos, e tanto que nos mandou Jesus para nos oferecer, né, esse modelo, esse caminho, né, traçar o pontilhado. Na verdade, eu acho que o caminho Deus já tinha colocado, já colocou dentro de nós. Eu acho que a gente foi se esquecendo quando foi fazendo as opções erradas nesse trajeto, e Jesus veio ajudar, colocando um pontilhadozinho aí no caminho, para que a gente retorne a Deus e chegue a essa perfeição. Era isso. Em relação à perfeição, nós estamos caminhando, né? Dentro da nossa pequenez há mais de 2000 anos, né? Depois que o amor veio à Terra, né? E eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, nós estamos aqui reunidas, e em vários outros grupos, em vários outros momentos de estudos, de encontros, e dentro da nossa pequenez a gente está buscando cada vez mais entender quem foi esse amor que veio à Terra, quem foi esse homem, quem foi esse guia, quem foi esse modelo, e a gente está, o nosso ser está buscando cada vez mais uma transformação moral, que eu acho que é uma necessidade que o nosso ser está pedindo. É uma necessidade de mudança, né? De mudança de atitude, de seguir o exemplo de Jesus. E nesse versículo, né? Que é a hora que ele fala, como é santo aquele que vos chamou. Então teve um chamado, né? Um chamado de um santo. Um chamado do alto, né? Tomai-vos também vós santo em todo o vosso comportamento. Então, além, teve um chamado de um santo para a gente ser santo. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, momento de transição, que eis o momento da transição, o momento de tantas dores, momento de tantas dificuldades, eis o momento que a gente está ouvindo esse chamado, né? E que a gente está sentindo mais a necessidade da gente estudar quem é esse santo, né? Então, aí eu penso nesse, antes, como é santo aquele que vos chamou? Então, houve um chamado. Então, ele nos chamou, um santo nos chamou a ser santo. Então, esse chamado, se a gente já ouviu esse chamado para ser santo, e aí eu também penso, né?
Deus, nós somos filhos de Deus. Eu lembro da música acho que foi a Fátima que falou da filha, né? Da música da Elis Regina, como nossos pais, né? Que a gente faz tudo como os nossos pais. Se o nosso pai é santo, a nossa essência é ser santa. A gente tem que descobrir a nossa essência. A nossa essência é ser santa. A nossa essência é ser correta. E aí, como é que a gente se torna santa? Pela nossa própria força? Ou pela nossa fé? Como que a gente se torna uma pessoa mais com os nossos valores? Com nossos em família, né? Os pais ensinam os filhos os valores. Deus, então, nos capacita também, né? A ser, a estar, a realizar. Então, eu também vejo essa questão da força, da gente tem que ter essa força para impulsionar a nossa santidade. Que legal, ela é apaixonada por Elis. Então, que a gente também seja, que a gente faça como os nossos pais, né? A gente sempre vai fazer como os nossos pais, como o nosso pai. Caminhar para a nossa essência, pela nossa essência divina, que é ser santa. Inclusive, Silvia, você está falando uma coisa e eu estou pensando aqui, às vezes a gente ensina para os nossos filhos e eles não nos atendem de prontidão, né? E aí a gente fica às vezes um pouco triste e tal. Aí, mais para frente, né, a coisa se revela para a gente em conduta deles, assim, distante de nós, e aí eles fazem tudo aquilo que a gente ensinou, mas, assim, no primeiro momento, eles às vezes não fazem, né. Então, eu vou dar um exemplo disso, o meu filho mais velho, ele sempre frequentava a SEC, né, a Casa Espírita Cristã do IBS, de onde a SUNEP faz parte, e às vezes, para não atrasar, ele ia de ônibus, não me esperava. Falava, não, mãe, você vai atrasar, já vou logo de ônibus e tal. E depois começou a namorar, o namorado não tinha religião nenhuma, e no início ele ainda se manteve firme, sabe? Falava para ela, ó, você fica, eu te encontro depois da mocidade, aquela coisa toda. Mas com o passar do tempo, ele foi deixando de ir. E aí foi morar em Singapura. Aí quando chegou em Singapura, um belo dia ele fala para mim, mãe, fiz amizade já com todo mundo da casa espírita daqui de Singapura. Foi Divaldo que fundou. E estou frequentando. Aí ele foi frequentar o centro espírita lá em Singapura. Agora, os dois, tanto ele quanto ela, estão morando em Portugal, né? Aí ele já filmou o centro espírita lá de Portugal. Só que o de Singapura era dirigido por brasileiros, né? E o de Portugal não, é dirigido por portugueses mesmo. Aí eles estão indo toda terça e quinta, parece, estudo do evangelho e tudo mais, mas aqui não ia. Filho, vamos na FABEM? Não, mãe, não vou. Filho, volta para a SEC? Não, mãe, não quero. Vai entender. É isso mesmo, é assim mesmo. Enquanto tu tá do lado dos pais, né? Da E mãe. aí, até ela fala para mim, minha nora, nós não queremos faltar, nem na terça, nem na quinta. Aí ele
entra lá, filma tudo e fala: mãe, nossa, senti uma saudade de você, queria que você estivesse aqui comigo. Quer dizer, a casa espírita, fora, é o que conecta ele com a família, né? Bom, tornar-se santo, tornar-se uma pessoa plena, em plenitude, pura. Isso é o que a gente almeja, né? Eu acho que a gente caminha para sermos espíritos crísticos, né? Para sermos pessoas melhores. A gente caminha para num caminho com Cristo, não para o Cristo, né? A gente caminha com o Cristo. E eu acredito que quando a gente caminha com o Cristo, quando a gente atende, quando a gente ouve esse chamado que vem do alto, né? Como é santo aquele que vos chamou. Quando a gente ouve esse chamado, quando a gente atende o chamado, mesmo que a gente, diante da nossa pequenez, que a gente caia, porque a gente cai, porque a gente é pequeno, a gente consegue se levantar rapidinho, retomar a rota e estar juntamente ao Cristo, no caminho com Cristo. E nesse tornar-se santo, tornar uma pessoa com mais valores, né? Ter a mansidão de Cristo, ter a humildade de Cristo, ver os olhos como os olhos do Cristo, sentir com o coração do Cristo, tocar com as mãos do Cristo. Imaginem a beleza. Fátima ainda está com a mão levantada, quer falar alguma coisa ou você ainda... Porque Deixa eu a desligar Gabriela meu microfone. escreveu lá a questão do Livro dos Espíritos, né? E aí eu acho assim que quando a gente toma a decisão, vou usar a expressão que a gente está estudando aqui agora, de ser santo, né? Mas vocês vão entender que eu não estou querendo dizer que a gente, né? Mas quando a gente toma a decisão de ser santo e de fazer alguns esforços para vencer algumas das nossas imperfeições, não todas, mas algumas, né? A ajuda é muito grande. Parece que o céu se une assim para ajudar a gente a conseguir vencer aquilo ali. Parece que tem uma torcida muito grande. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu percebo, assim, é maravilhoso. E então, igual está escrito, né? Parece que não, mas com pouco esforço a gente conseguiria, é o que está escrito aí, né? Basta a gente realmente querer, né? Essa questão, ela sempre me chamou muita atenção. Eu falo, caramba, a gente não precisava fazer tanto esforço. O que eles estão dizendo aqui? Não precisa fazer tanto esforço, né? A gente que dramatiza, a gente que não quer abrir mão de nada, do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Do nosso ponto de vista. Mas se a gente faz um esforço mínimo, o céu todo vem para nos ajudar, né? Então, era isso que eu queria dizer, mediante o que ela escreveu aí, e mediante como é que fala? Algumas vivências minhas mesmo.
Eu vou ler o bate-papo aqui, não tinha lido. A Maria Gabriela. Ádios, diagos, uma coisa grande, sublime. Santo, hebraico, sagrado, separado, latim, inocente, sagrado. Vem do dicionário bíblico. Aí a Fátima fala da Elis Regina, né? Inclusive, ela escuta todos os dias. E a Marília Gabriela volta falando: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços? Questão 909. Do Livro dos Espíritos, a obra basilar do Espiritismo. A Fátima adora ler essa questão sempre, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Evangelho segundo o Espiritismo. É a questão da palavra e a ação, né? A gente tomar muito cuidado com o que a gente pensa e o que a gente faz, né? O nosso comportamento. De nada adianta a gente ficar aqui falando lindas palavras ou a gente ficar decorando. Isso é fácil. A gente ficar decorando como papagaios de pirata, né? Isso. Ter, ou como alguns falam, né? Tem até muitos popstar, palestrantes, né? Mas e a prática? A gente pode se tornar um popstar palestrante, tem até cursos para isso, se esse for o objetivo, o dom da retórica. Mas e a prática? A ação. O pensamento. O ser. O ser. O fazer. O ser espírita. Os valores. Minha querida Maria Gabriela. Silvia, enquanto você falava, eu lembrei que eu estava pesquisando nesse minutinho, e aí eu achei que a tradução literal, e aí nessa parte aqui, eu estava seguindo pela Bíblia de Jerusalém, nesse finalzinho que fala assim: também vós sede santos em todo o vosso comportamento. E na tradução literal tem assim: também vós mesmos sede santos em toda a vossa conversação e maneira de viver. Sede vós também santos. E aí eu fiquei pensando, quando você estava falando, um pouquinho mais atrás, e aí, como é esse caminho, né? Esse caminho da santidade. E quando ele fala assim, em todo o vosso comportamento, e aí já na tradução literal já é mais específico, em toda conversação, em toda maneira de viver, é nesse pouquinho e pouquinho do dia a dia, né? Como você fala, se a gente, não é um concurso para ver quem fala melhor, não é um concurso para quem vai ser o melhor palestrante, e de nada vale tudo isso, né, as melhores palavras, o maior conhecimento bíblico, se você não aprende essas palavras e tenta as colocar em prática. E aí eu falo tentar, porque como eu coloquei também essa questão, quando Kardec coloca lá no Evangelho, como é que se reconhece o verdadeiro espírita, e uma das coisas que me dá mais esperança é quando ele fala na questão dos esforços. Pelo menos eu estou me esforçando, eu posso não estar acertando, eu posso ainda não estar nem perto de onde eu devo chegar, mas eu estou me esforçando. A importância do esforço, e que esse esforço é diário, é nas pequeníssimas coisas, na rotina, no dia a dia, de muitas vezes
em uma contenda, desistir de dar uma resposta que você, sei lá, o ego, o orgulho, o calor da hora que todo mundo tem aquele ímpeto de dar, mas você segura, guarda, enfim, nas mínimas coisas do nosso dia a dia, em todo o nosso comportamento, a gente ir tentando, e se esforçando, pelo menos para mim, eu realmente acho muito difícil. Quando, aí no Livro dos Espíritos, eles respondem que, na verdade, a gente não empenha esforços, assim, que seria talvez fácil se a gente, né, se tomasse como propósito mesmo, mas para mim ainda não é, né, ainda, mesmo esforço ainda não é fácil. Mas acho que a gente não pode desistir, né? No meu estágio ainda é muito difícil, mas acho que o nosso propósito agora é continuar, é tentar aprender essas palavras, aprender mesmo, assimilar e tentar transformá-las em ações. É isso. Nós falamos em Francisco de Assis no começo, né? E me parece que essa frase é de Francisco de Assis. Pregar o evangelho todos os dias. Se necessário, use palavras. Se necessário. Quer dizer, em último caso, usar palavras. Então, pregar o evangelho com atos, não com palavras. Só em último caso, use palavras. É o modelo, é o guia. Não é por palavras. Né? A gente é o exemplo. Palavras, qualquer um pode, né? Qualquer um. A gente pode decorar, a gente pode pôr um fundo de tela, qualquer um pode. Pode fazer cursos. Mas é o exemplo, é o dia a dia. Então, é pregar o evangelho, se necessário, use palavras, se necessário. E comportamento, né? O nosso comportamento. A gente tem que focar no nosso comportamento diário, no nosso comportamento, no nosso modo de vida. O importante é as dificuldades vão vir, as quedas vão vir, mas é como também eu já ouvi, quando a gente se torna espírita, e principalmente estudando o evangelho, né? Espírita estudando o evangelho. A gente não nem cair direito, a gente cai, que a gente já levanta rápido, né? Então a gente já cai, logo a gente levanta, né? E aí tem aquela outra questão, a quem muito é dado, mais será cobrado, né? Então, a gente tem noção do que está sendo dado a nós. A gente está tendo noção do que é o certo e do que é o errado. A gente tem a noção já do caminho certo, né? Para essa santidade que Pedro vem nos falar, para esse caminho reto, para esse caminho da perfeição, para esse caminho de espírito crísticos, ou de sermos espíritos elevados como Malcione, que também não precisava mais vir à Terra. Nós seremos um dia.
Quem sabe a gente já não é, né? E veio para ajudar alguém. Mas o importante é a gente, sempre que a gente cair, a gente levantar rápido. A gente ter noção de que a gente caiu e levantar. E a gente também ter as mãos para ajudar quem cai. Isso é muito importante também. A gente perceber quem caiu, perceber a queda de nossos irmãos caídos. E sermos as mãos que ajudam os irmãos caídos. E ajudá-los a levantar com o nosso exemplo. Com o exemplo da gente pregando o evangelho, com o nosso exemplo, não com as palavras. Pregando o evangelho com o nosso comportamento, com o amor, com a caridade. A caridade não em doar dinheiro. Essa é fácil também. Doar dinheiro é fácil, mas não é essa a caridade. Você ouvir, você estar junto, você acompanhar um doente, você doar o seu tempo. Você, em vez de estar assistindo um filme, assistindo uma novela, você está aqui estudando sobre Jesus, falando sobre Jesus, dando um abraço num amigo que está passando por uma necessidade, dando um prato de comida, alimentando um animal de rua, alimentando uma pessoa que sente fome, ou simplesmente ficando junto, ouvindo. Sentir a dor do outro, se compadecer, ter compaixão, conviver, viver junto, né? Que é a experiência maior do que conviver em família. É viver o evangelho todos os dias, sem precisar usar palavras. É tornar-se santo a cada dia, a cada minuto, um pouquinho. É caminhar para a perfeição. É ouvir atentamente o chamado. Todo dia, Jesus nos chama. Todo dia, todo momento Ele nos chama a sermos pessoas melhores. Mais alguém? Tem alguma contribuição? E é um modo de vida, né? É um modo... É mudar a vida, né? É se santificar. É mudar a vida. Você tem que querer. E Pedro vem falando isso nos seus versículos, né? Da herança, de você se tornar santo, você ser obediente. Como ele vem mostrando, né? Da herança incorruptível, vem falando da fé, de alegrar, de se alegrar diante da virtude, das provocações, de não ficar triste.
Ele também vem falar dos sofrimentos. Então, ele vem se preparando como filho obediente para deixar de lado a ignorância. E aí ele vem falar para ser santo, para seguir o exemplo de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Já diz, né? Eu sou o pão da vida. É o nosso modelo e guia. Se ele é o nosso modelo e ele é o nosso guia, seremos igual a ele. Seremos santos. Seremos iguais a ele. Atenderemos ao chamado que ele faz constantemente, ele faz todo dia o chamado. Ele, Deus, não cansa de chamar a gente. E mesmo a gente, às vezes não ouvindo, sendo filhos rebeldes, mesmo não querendo atender às vezes o chamado de nossos pais, do nosso pai, a gente sempre vai fazer igual a ele. Esperamos, né? Esperamos. E Deus e Jesus, a gente tem que tê-los como nosso pai, nosso irmão, e nós como nossa família, né? Não esse Deus punitivo, esse Deus bravo. A gente tem que ver no outro a nós mesmos, né? Enxergar no outro nós mesmos. E aí, um último ponto para encerrar. Vamos nos imaginar santo, que a gente chegou, que a gente chegando. Será que é o fim da caminhada? Será que esse caminho tem fim? E aí, qual vai ser nosso estado? Se a gente se tornar santo, ou se a gente se tornar espíritos elevados? Continuar seguindo a maior perfeição. Nós sabemos que essa escala da perfeição que nós conhecemos é só essa, e que depois reinicia tudo, né? Começa tudo de novo. Então, é isso que eu falo, nós estamos fadados mesmo a chegar à perfeição, não só de Jesus, mas do Pai. Então, esse caminho ainda é muito longo, né? E Quem auxiliar, sabe... né? E auxiliar. Eu acho que a gente Isso. vai estar sempre auxiliando. Auxiliar sempre. Mesmo a gente estando em estado de paz, estado de plenitude, estado de santidade, né? Estado de elevação, nós vamos estar auxiliando. Quanto mais evoluído, mais trabalho, né? Muito mais trabalho. Quanto mais evoluído, muito mais mais trabalho. Muito mais será exigido. Quanto mais santo, mais serviço.
muito mais trabalho. O trabalho está só, o trabalho só está começando, Elcimar, minha querida. É, exatamente. Quanto mais a gente caminha, mais será exigido. Isso você pode ter certeza. Isso você pode ter certeza. E a gente não carrega mais do que a gente pode carregar, né? Isso pode ter certeza. Mas quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Então, quanto mais perfeição, mais ajuda nós poderemos ter, mais ajuda nós poderemos dar. E essa que é a beleza, né? Essa que é a beleza. A gente poder amar como Jesus amou. Tem até uma música, né? Eu falei agora e lembrei dessa música. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Padre Zezinho, acho que era. Mais alguém, minhas queridas? Deseja falar alguma coisa? Podemos encerrar? Vamos encerrando ou tem alguém que ainda deseja falar alguma coisa? Posso encerrar, então? Fazendo uma prece? Eu agradeço, então, esse estudo coletivo. Agradeço a todas vocês. Vamos entrelaçando nossos corações, mais do que já está entrelaçado. Agradecendo aos nossos mentores, agradecendo a espiritualidade amiga, que permaneceu ao nosso lado durante esse estudo lindo. Agradecer a Jesus, agradecendo a Deus, agradecendo a santidade de ambos. Que possamos seguir sempre o exemplo de Jesus como nosso mestre, como nosso guia, como nosso modelo. Que possamos caminhar um caminho de muita luz, de muita sabedoria. Que possamos, sempre que tiver alguma dificuldade, que possamos socorrer a Jesus, ter como auxílio, que possamos ainda auxiliar nossos irmãos, sempre que necessário. Pedimos permissão para encerrar o estudo de hoje, pedindo a bênçãos a todos que não puderam participar, que eles sintam a paz e a luz emanada desse estudo de hoje, e que possamos nos reunir na próxima quarta, em saúde, em paz e em muita sabedoria. Fique conosco hoje e sempre. Gratidão. Que assim seja. Minhas amigas, minhas queridas, uma boa noite. Boa noite, que assim seja. Boa noite. Clara, fiquei feliz que você está conosco hoje, hein? Eu que estou Boa feliz de estar aqui de volta. Boa noite para todo Rainha. mundo e uma semana abençoada para nós. Uma semana abençoada.